Olá, queridos internautas, seja bem-vindo a mais uma semana de estudos aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré. E hoje nós estudaremos o livro Palavras de Vida Eterna, na lição 44, Ação. E quem irá contribuir com o estudo de hoje será o nosso amigo e facilitador, Eurípides Farley. Um bom estudo a todos. Olá para todos, para vocês que nos assistem, nossos amigos queridos. É uma alegria sempre poder contribuir aqui com os estudos aqui da casa, desse centro que nos acolhe com tanta alegria. Bom, como os estudos estão sendo assim disponibilizados, gravados, não está tendo ainda a presença de público aqui na casa devido a essa questão ainda da pandemia, né? A casa nós ainda não nos autorizamos a funcionar aqui com o público presente. Então, vamos aqui contribuindo através das redes sociais. Então, para você que nos acompanha, que nos assiste os estudos aqui da casa, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo aí do horário que você está tendo a condição de nos acompanhar. Como foi falado no início, o tema de hoje do livro Palavras de Vida Eterna, este livro de uma das grandes obras que Emmanuel assim trouxe para nós através do médium Chico Xavier, Palavras de Vida Eterna, esta lição, o título Ação, do capítulo 44, onde assim Emmanuel traz, através de uma passagem de uma das cartas de Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, onde assim ele traz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Portanto, Emmanuel, através desta mensagem de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele vem nos trazer nesse título de hoje, Ação, o que possamos, através desta leitura, desta reflexão, aprimorar, ou que essa lição vai contribuir para que todos nós possamos pensar, refletir acerca dos ensinamentos do nosso Mestre amado Jesus sobre como discernir, como melhorar ou como caminhar melhor rumo à nossa ascensão, à nossa busca evolutiva. Então, nesta passagem de Paulo, Emmanuel vem nos trazer isto hoje com esse entendimento. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Só nessa pequena passagem aqui nós possamos já compreender que aqui Paulo está nos esclarecendo sobre a firmeza no sentido de não perder a esperança, não perder a fé. O próprio Jesus já nos advertia assim para nos perseverarmos, ou seja, não nos perdermos no caminho, ou seja, nesta construção da paz, da felicidade, da fé inabalável, essa fé que move montanhas, conforme Jesus assim nos traz, da fé, aquela que faz modificar as coisas com a nossa ação, a nossa vontade, a nossa boa vontade e o nosso discernimento em relação a todas as coisas. Então, portanto, não sermos inabaláveis, ou seja, não nos sermos atingidos por nada contrário à nossa fé, à nossa crença, à nossa vontade de querer caminhar, de seguir, de melhorar. Então, Emmanuel vem nos dizer assim, que nas lutas do dia a dia, todos somos impelidos a várias operações para avançar no caminho. O que está querendo dizer? Impelidos, lá no dicionário, vai nos dizer que coagido, ou seja, obrigado a fazer alguma coisa, impelido, ou seja, provocado. Então, para que nós não possamos ser impelidos, ou seja, provocados na nossa fé, no nosso discernimento, na nossa boa vontade, em não querer continuar. Nesse sentido, que nós tenhamos a ação sempre em nossos atos, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. A ação no sentido de caminhar sempre buscando nos fortalecer no bem, buscando nos caminhar adiante, vivenciando o Evangelho em nossos sentimentos,
em nossos corações e em nossas ações, ou seja, em nossos atos, em nossas atitudes, colocando em prática o Evangelho nessa plenitude de amor a todos, acima de todas as coisas, a Deus nosso Pai. Então, nas lutas do dia a dia, que sejamos todos assim, buscando vencer as dificuldades nas nossas ações diárias, fortalecendo-nos no bem, no amor ao próximo. Então, o significado de impelidos é algo que nós não sejamos coagidos, que nós não sejamos assim provocados a não querer continuar. Emmanuel vai nos dizer assim que sentimos, desejamos, pensamos, falamos, estudamos, aprendemos, conhecemos, ensinamos, analisamos, trabalhamos. São os atos ou são as questões que nós todos aqui somos impelidos em algum momento a não desenvolver ou a não praticar ou a não exercitar. Então, situações que às vezes nós somos impelidos no nosso caminhar, na nossa construção íntima, no nosso desabrochar, ou seja, na nossa busca de crescimento, ou, para a gente pensar assim, nesse nosso passo a passo evolutivo, vencendo as dificuldades, vencendo as barreiras, conforme é colocado pelo Evangelho, que nós não sejamos assim impelidos, ou seja, coagidos nos nossos sentimentos, no que nós desejamos, no que nós pensamos, também no que falamos, lembrando sempre que falar com discernimento, falar com base no que Jesus nos coloca em relação ao Evangelho, na busca pelo estudo, pelo conhecimento, também por aquilo que nós aprendemos, pelo aquilo que nós colocamos em prática em relação ao que nós conhecemos, aos ensinamentos que nós recebemos, para que nós possamos analisar tudo, discernir sempre e buscar vivenciar o Evangelho com ações abundantes no bem, no amor ao próximo. Aí ele coloca assim para nós que, entretanto, de todas as coisas, é preciso sentir a necessidade do bem de todos. Sentir a necessidade do bem de todos. Aqui, conforme Jesus nos coloca, a compaixão para com os nossos semelhantes, ou seja, a compaixão para com o próximo. Se colocar no lugar do outro também, para que possamos pensar se fosse conosco tal situação, se nós assim gostaríamos, a exemplo, vamos dar exemplo aqui da mulher pecadora, ou seja, de Maria Madalena, lá na passagem que Jesus coloca sobre o não atirar a pedra, né? Então, ou seja, se fosse conosco naquele momento ali, sendo colocado contra a parede, vamos colocar assim, porque Maria, ela estava sendo assim colocada contra a parede, por todos ali à sua volta, querendo condená-la, ou seja, querendo apedrejá-la. Então, para todos nós pensar nesse sentido, se fosse conosco, se nós não queríamos alguém que nos fosse analisada as nossas ações ali, ou seja, que não nos julgasse, conforme Jesus assim não a condenou. É onde ele diz na passagem, onde estão todos que a condenavam. Se eles não te condenavam, eu também não te condeno. Ou seja, que nós possamos refletir e analisar a partir desses ensinamentos para nos colocarmos no lugar do outro e perceber onde estão as nossas ações, ou seja, onde estão as nossas atitudes, porque julgar o outro ou querer apedrejar o outro, tanto na passagem do Evangelho que Jesus coloca que às vezes a gente está olhando o cisco no olho do outro sem perceber a trave que está no nosso, ou seja, sem nos olharmos de fato por dentro, sem nos analisarmos de fato por dentro as nossas ações, as nossas atitudes. Aí a gente julga do outro sem nos refletir em nós, ou seja, sem nos olharmos no espelho da nossa essência, daquilo que somos. Aí Emmanuel vai nos dizer que, entretanto, é preciso sentir a necessidade do bem de todos para que saibamos desejar com acerto, ou seja, o que eu vou desejar, mas saber desejar com acerto, né? Caminhar com segurança nesse sentido, saber de fato que se o que eu desejo eu não vou ferir ninguém porque
algo que eu desejo, por algo que eu desejo. Ou seja, desejar, conforme lá nos 10 mandamentos, cobiçar a mulher do vizinho, cobiçar algo que seja do outro, entendeu? Nesse sentido. Então, para que a gente possa desejar com acerto. O que nós vamos desejar no sentido que não vai infringir a lei de Deus? Conforme Santo Agostinho vem nos fazer refletir na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, onde é nos convidado assim a refletir sobre as nossas ações do dia a dia. Se há algo que eu fiz hoje ou deixei de fazer que poderia ter prejudicado a mim ou a outro, ou seja, se a minha ação do dia a dia não está assim dentro do meu desejo, dentro do meu pensar, dentro do meu sentir, do meu falar, se isso não está afetando a mim ou a ninguém, né? Então, Emmanuel coloca para nós desse jeito: saibamos desejar com acerto para pensar com honestidade. Ou seja, assim nós já vamos começar a analisar também os nossos pensamentos para, conforme Emmanuel coloca aqui, com honestidade. Que tipo de pensamento estamos tendo, se esse pensamento em relação ao outro, ou seja, o pensamento também é para a gente refletir nesse sentido, porque às vezes eu penso mal do outro, eu não falei, mas eu pensei. O pensamento também plasma, ou seja, ele cria. Ele também vai nos demonstrar algo que precisamos refletir, porque aquilo que nós pensamos, né, conforme vem Sócrates fala, se penso, logo existo, ou melhor, o Descartes coloca, se penso, logo existo. Então, se eu estou pensando dentro do que eu coloco, os pensamentos é algo que está em mim. Também faz parte das questões que ainda precisamos trabalhar, conforme Kardec nos traz no Homem de Bem, nas más tendências que ainda carregamos conosco, ou seja, que ainda trazemos no âmago do nosso ser, porque o pensamento, ele é nosso, algo criado por nós. Agora, se foi algo que surgiu, conforme na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, ou seja, na pergunta 459, onde nos é perguntado, Kardec pergunta se os Espíritos nos influenciam, né? E a resposta é de tal maneira que, às vezes, eles nos dirigem, ou seja, mas o pensamento primeiro se chegou para nós, a vontade de praticar, ou seja, a ação em praticar algo foi nossa. Então nós precisamos refletir e analisar nossos pensamentos, nossas ações nesse sentido e começar assim, de fato, a começar a modificar tudo isso para ir quebrando, ou seja, retirando de nós essas más tendências que ainda carregamos ao longo das nossas existências, ou seja, ao longo de todo esse processo evolutivo que estamos sempre aqui retornando, encarnado aqui num corpo físico para reajustar, ou seja, para nos modificarmos o nosso caminhar. Então, Emmanuel coloca assim: saibamos desejar com acerto para pensar honestamente. E aí ele coloca assim, que para pensar honestamente, para falar aproveitando. Ou seja, o que nós vamos falar, que seja algo produtivo, que seja algo benéfico, que seja algo para o bem, para que aquela outra pessoa que vai ouvir de nós, ou seja, para aquilo que a gente está desejando, falando, seja algo produtivo no sentido de valer para o crescimento, valer para o fortalecimento, valer para o aprendizado de quem quer que seja, porque o próximo mais próximo de nós é aquele que se encontra ao nosso lado, na nossa caminhada. Então, todos à nossa volta. Então, falar aproveitando, Emmanuel coloca, para estudar com clareza, ou seja, saber tudo isso com discernimento, ou seja, a fé inabalável, a verdade conforme o Evangelho nos traz sobre o caminho, verdade e vida para todos nós. Então, esse caminho dessa construção, pautado nessa verdade que o Evangelho nos ensina, para que possamos ter uma vida plena, buscando sempre, conforme Emmanuel que coloca, a honestidade,
nos nossos atos, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, no nosso sentimento, naquilo que desejamos tanto para nós como para com o outro, nas nossas maneiras, ou seja, nos nossos ensinos, naquilo que nós analisamos. Buscar discernir tudo. E aí Emmanuel ainda diz assim, estudar com clareza para aprender com entendimento. Então, buscar sempre estudar com clareza para que tenhamos sempre um bom entendimento em todas as coisas. E aprender com entendimento para conhecer discernindo, ou seja, saber analisar tudo, a fé inabalável conforme o Evangelho nos traz. Conhecer discernindo para ensinar com bondade, ou seja, se você já tem um conhecimento de causa, se você já tem conhecimento profundo naquilo que você buscou analisar, você vai passar isso adiante com bondade, com ternura, com benevolência, você vai saber tratar o outro conforme o Evangelho nos coloca, respeitando-o na sua dificuldade, respeitando-o nas suas escolhas, respeitando-o da forma como que gostaria que respeitasse também o que você escolheu, o que você está construindo para você mesmo. Então, para a gente buscar aprender com entendimento para conhecer discernindo e também para ensinar com bondade. E aí Emmanuel traz mais um ensinamento, ensinar com bondade para analisar com justiça, ou seja, para de fato pensarmos, refletirmos como Santo Agostinho nos traz, se há algo que eu fiz ou deixei de fazer que possa ter prejudicado a mim ou alguém, ou seja, ter justiça nas nossas ações. Primeiramente, levando sempre em consideração o amor ao próximo, conforme Jesus nos coloca nesse respeito mútuo uns para com os outros. E aí ele coloca assim, que analisar com justiça para trabalhar em louvor do bem, porque em verdade todos somos diariamente constrangidos, ou seja, todos somos diariamente tocados em alguma coisa, ou caluniado em alguma coisa, ou apontado em alguma coisa, com relação às nossas ações ou com relação ao que deveríamos ter feito de forma diferente. Então, diariamente constrangidos, a ação e pelo que fazemos é que cada um de nós decide quanto ao próprio destino, criando para si mesmo a inquietude descida à treva ou a sublime ascensão à luz. Então, Emmanuel finaliza esta leitura nos trazendo esse convite, essa reflexão, para assim que possamos discernir de fato sobre as nossas ações, nossos atos, nossas atitudes para com o semelhante, para com o nosso companheiro em caminhada, para com os nossos entes queridos do nosso lar familiar, para com todos à nossa volta, para que assim possamos analisar onde fica a nossa infelicidade ou a nossa falta de compreensão acerca do que vem a ser a felicidade, nesse sentido que estamos criando para nós essa inquietude, ou seja, esse desequilíbrio, onde nasce aí a revolta, onde nasce o ódio, onde nasce tantos outros males que nos prejudicam, que assim, através dessas ações que ainda precisamos trabalhar, conforme Kardec nos traz nas más tendências que ainda trazemos, nós vamos assim discernir e entender que caminhos estamos já ou percorrendo nesse sentido. Qual caminho já estamos percorrendo? Essa inquietude descida para as trevas, conforme Emmanuel coloca, ou essa sublime ascensão para a luz? A paz de consciência que Jesus nos pede a refletir, né? O mundo, a paz que lhe dou, o mundo não lhe oferece. Por quê? Porque ainda estamos enraigados nas questões que precisamos trabalhar e às vezes essa questão que ainda precisamos trabalhar nos fere ainda por dentro pela dificuldade de desfazer de certas coisas, do orgulho ainda, do nosso amor próprio, do nosso egoísmo profundo, da nossa tola vaidade, dessas mesquinhez que ainda trazemos
nessas más tendências, onde achamos que estamos sempre com a verdade, com a razão, onde achar que passar por cima do outro é ganhar vantagem. É pensar, é refletir, é reanalisar certas condutas, certas ações que estamos praticando ou que precisamos reaprender ainda. Lá no Evangelho tem uma passagem muito importante para todos nós em relação a essa questão de agir, de ter boas ações, boas atitudes, onde nos convida a bater e abrir-se-vos-á. Ou seja, bater para o Evangelho não traduz assim mendigar, ou seja, nos conduz a esforçar-nos, a insistir na vitória do bem. Não basta pedir para receber, né? Não vale unicamente aguardar a fim de encontrar. A súplica sem trabalho costuma degenerar-se em ociosidade, e a esperança que não opera acaba sendo inércia. Abracemos a tarefa de cada dia por bendito instrumento com que nos compete recorrer às fontes da vida. Atendamos aos próprios encargos, por mais difíceis nos pareçam, com alegria e serenidade. Claramente informados de que o direito é algo que nos cabe obter através da obrigação retamente cumprida. Ou seja, para que eu tenha direitos, eu tenho que ter obrigações retamente cumpridas para com o próximo. Ou seja, até onde vai o nosso direito, até onde começa o do outro. Ou seja, o nosso respeito a partir das ações que praticamos, ou seja, respeitar o semelhante, respeitar o próximo, buscando tentar vencer essas questões que trazemos. Com o serviço que nos atribui, estamos batendo as portas do progresso e do aperfeiçoamento. E pelo próprio serviço, o Senhor nos responderá com as bênçãos da realização e do amor. Quem nos traz essa reflexão também é Emmanuel, no livro Seguindo Juntos, outra psicografia de Chico. Então, Emmanuel vem nos mostrar mais uma vez, de acordo com as nossas ações, nossas atitudes, que possamos trabalhar para que possamos, assim, discernir e analisar o que estamos fazendo. Ou seja, qual caminho estamos tomando para que possamos refletir que caminho nos aguarda, né? Então, pelo próprio serviço, o Senhor nos responderá com as bênçãos da realização e do amor. Ou seja, a busca desta felicidade, a busca da paz de consciência, de acordo com as nossas ações, as nossas atitudes. Por isso, nós vamos refletir acerca de que o céu e o inferno é um estado de consciência, ou seja, para que cada um possa refletir suas ações e analisar que, vamos dizer assim, entre aspas, que mundo está vivendo hoje? Um mundo sublime do céu ou esse mundo de inferno no sentido que devido às nossas atitudes, ou seja, o que nos aguarda adiante? Este caminho que estamos tomando, né? Quais as nossas ações? De que forma vamos trabalhar os nossos sentimentos? Tudo isso que nos aflige e que nós precisamos controlar, buscar o discernimento e o equilíbrio para que possamos, conforme Emmanuel aqui coloca, saber colocar da forma assim, desejar com acerto pensar honestamente e pensar honestamente falar aproveitando, estudar com clareza para aprender entendendo e entendendo para conhecer discernindo para ensinar com bondade. Analisar de fato nossas ações para assim buscarmos entender o que o Evangelho nos traz acerca do nosso comprometimento em relação ao próximo. Pede e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe e quem procura acha, e aquele que bata a porta abrir-se-vos-á. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pede a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Ou seja, pedir discernimento para que nós possamos avaliar tudo com clareza,
com honestidade, igual Emmanuel coloca, com respeito, para que a gente já comece a ensinar com bondade. Pede forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pede a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos e como o anjo de Tobias vos guiarão. Pede bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pede sinceramente, com fé, confiança e fervor, apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Ou seja, de acordo com as nossas escolhas, às vezes as questões que nós trazemos para nós mesmos, as dificuldades que às vezes está batendo na nossa porta, a solidão, exemplo, o rancor, tudo isso que nós ainda trazemos dentro de nós, de questões ainda a ser trabalhadas, é de acordo com o que nós estamos vivenciando. Pede sinceramente, com fé, confiança e fervor, apresentando-vos com humildade, sem arrogância. Ou seja, pedir, analisar o que estamos pedindo, se não é algo conforme lá, Santo Agostinho vai nos fazer refletir novamente, que vá prejudicar-me ou prejudicar a outrem. Ou seja, analisar o que estamos pedindo, as ações do nosso pensamento, as ações do nosso trabalho, conforme a Emmanuel que coloca, do que nós estamos praticando, né? Então, ajuda-te que o céu te ajudará, pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-vos-á. Jesus nos disse isso, e está escrito em Mateus, no capítulo 7, versículo 7. Ou seja, para que nós possamos buscar analisar com humildade, discernimento, sabedoria, para com tudo isso começar a analisar, a trabalhar em nós a bondade, o amor ao próximo, fazer ao outro o que se quer para si mesmo. Começar a respeitar o outro nas suas escolhas, sem julgamentos, sem apontamentos, porque conforme foi colocado através da passagem de Maria Madalena, se fosse conosco, estivéssemos ali na situação de ser apontado por algo que havíamos feito ou que fizemos e ser apedrejado, de que forma gostaríamos de ver isso, né? Analisar tudo. É um equívoco pensarmos que as conquistas e realização que almejamos possam cair do céu. Em realidade, as metas e os objetivos que queremos encontrarão a concretização mediante nossos esforços e dedicação que empreendermos por obtê-los. Ou seja, as nossas ações, mais uma vez, em buscar, em prosseguir, em caminhar, em cultivar em nós o bem, o amor ao semelhante, para assim, com muita dedicação, não faltar em nós o agir, a bondade no querer, para construirmos isso. Ninguém, ou seja, em sã consciência, poderá esperar que o seu progresso, ou seja, que as coisas cheguem para você, em todos os níveis e sentidos, sem agir por si mesmo. Será construído pelos outros, ou seja, esperar que o outro faça por você. As dificuldades, o equilíbrio, a paz de consciência, você quem tem que trabalhar isso em você. O outro não vai fazer isso por você. Esperar que a sua mãe, que o seu pai, que o seu irmão, que a sua esposa, que o seu marido, etc. Esperar que um amigo faça por você algo que está em você mesmo, que é parte de você, que depende do seu agir, do seu caminhar, não será realizado. Portanto, cada qual dentro da sua órbita de ação e maturidade deverá lançar-se ao terreno das lutas diárias em busca das propostas, ou seja, das escolhas que delineou. A diferença entre prosperidade de um e de outro está exatamente na forma e na maneira como cada criatura trabalha com as possibilidades e oportunidades que tem, de acordo com que cada um, o esforço de cada um.
Tem uma montanha para subir. O prêmio está lá em cima, né? Exemplo. Tem um prêmio lá em cima no alto da montanha. E aí eu começo a subir a montanha, e aí vem o cansaço, e aí eu vou querer que o outro suba no meu lugar, sendo que depende de mim alcançar esse prêmio. Ou seja, alcançar esse progresso, essa vitória sobre as nossas ações, sobre as nossas tendências que precisamos trabalhar, depende unicamente de nós mesmos. Cada um vai construir isso. Então nós precisamos buscar refletir acerca de tudo isso. Sendo nós todos filhos do mesmo Pai e vivendo mergulhados no mesmo código divino, ou seja, dentro das mesmas leis, temos em mãos os recursos de que necessitamos ao longo do tempo para sairmos desta inferioridade, ou seja, trabalhando essas más tendências que ainda trazemos, agindo em busca desta construção que ainda temos que fazer na direção desta perfeição que queremos, ou seja, o que almejamos. Nós queremos subir a montanha, nós precisamos subir, mas ainda não estamos tendo a vontade de caminhar, de seguir. Se ainda estamos atolados nesse lamaçal da dor e do sofrimento, ninguém é culpado por isso. Em verdade, tal situação decorre da nossa pouca ou quase nenhuma vontade em seguir as valiosas e urgentes, imprescindíveis lições que Jesus nos oferta através do Evangelho. Jesus nos pede que amemo-nos uns aos outros sem distinções a todos os irmãos na nossa caminhada. Que saibamos perdoar as ofensas que recebemos de forma ampla e abrangente, mas ainda temos imensas dificuldades em eliminar de nós o ódio, o ressentimento, a mágoa, o rancor que ainda habitam em nosso coração, ou seja, dentro de nosso ser. Conforme Jesus coloca, onde está o teu tesouro, está o vosso coração. Ou seja, ainda estamos trazendo muitas questões que precisamos trabalhar conforme as arestas que o Evangelho nos convida a podar. Ou seja, esse joio que ainda trazemos plantado em nós ao longo do tempo e que Jesus nos convida através dessa passagem do Evangelho, da parábola do joio e do trigo, que no momento oportuno nós saberemos distinguir o que é joio e o que é trigo. Então, a quem muito é dado, muito será cobrado, já sabemos de tudo isso, então chegou a hora de começar a praticar. E essa separação do joio e do trigo é este momento desta reforma íntima, desta construção nova, de começar a vivenciar o Evangelho na sua máxima, conforme Jesus nos coloca. Desta forma, amemo-nos uns aos outros, conforme é nos colocado. Precisamos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, no entanto, se tivermos oportunidade, não vacilamos em prejudicar ou ferir aqueles que nos seguem ao nosso lado. Ou seja, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, nós sabemos que precisamos amar ao semelhante, precisamos respeitá-lo, mas ainda trazemos questões que precisamos trabalhar. E aí deixamos escapar uma fala que não condiz, deixamos escapar uma atitude que não condiz, conforme Paulo de Tarso nos orienta através da passagem, que ele nos diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Ou seja, nós ainda achamos que tudo é válido, podemos fazer todas as coisas, mas Paulo coloca, nem tudo edifica, nem tudo convém, ou seja, nem tudo vai nos fazer bem, nem tudo vai fazer nos crescer. Muitas das coisas que ainda trazemos, que ainda praticamos, é algo que ainda estamos plantando, que não vai amadurecer, que na verdade vai simplesmente prejudicar a nossa lavoura íntima, conforme Jesus coloca, ou seja, ainda é joio que estamos semeando no meio do trigo. Algo que precisa ainda ser trabalhado. Então precisamos refletir sobre tudo isso. O valor do trabalho e do esforço, visando alcançar as nossas metas com honradez e honestidade, mas ainda fraquejamos diante de tais possibilidades de obter conquistas fáceis, mesmo que ilícitas ou imorais. Ou seja, ainda por certas situações, fazendo desse jeito ainda é mais fácil, fazer dessa forma eu vou ganhar tempo, ou seja, querendo achar que passar por cima do outro
fazer, dar a manobra, ou seja, conforme é colocado assim popularmente falando, passar a perna no outro, nós vamos ganhar vantagem com isso. Não é bem assim. Refletir nessas ações, nessas atitudes, para que possamos pensar muito bem. Sentencia o Evangelho que o valor imenso da caridade, ou seja, a caridade é o amor em ação, começar a agir, ou seja, a ação de fato de fazer ao outro o que se quer para si mesmo. A vida nos devolverá tudo o que a ela dermos, ou seja, é dando que se recebe. O que eu estou semeando, eu irei colher. As minhas ações, as minhas atitudes, tudo o que eu estou fazendo voltará em determinado momento para mim mesmo. Ou seja, vamos refletir novamente aqui sobre a parábola do joio e do trigo. O que é que eu vou colher agora? Por que certas situações acontecem comigo neste momento? Por que as dificuldades estão batendo à minha porta? O que foi que eu causei ou que eu tenho feito de errado que eu possa refletir e começar a trabalhar para que melhore o meu comportamento, melhore as minhas atitudes, melhore as minhas ações perante o que a vida nos apresenta. A providência divina não fará o nosso progresso, o socorro dela está no oferecimento de recursos para que realizemos a nossa escalada evolutiva, ou seja, as formas de situações para que possamos sair desse lamaçal, conforme foi colocado aqui, elas vêm, ou seja, basta nós termos um olhar apurado sobre tudo isso, conforme Emmanuel aqui nos traz na leitura de hoje, para que possamos refletir nesse acerto do que nós desejamos, do que nós pensamos, do que nós estamos aproveitando do nosso tempo, daquilo que nós estamos semeando, ou seja, do que nós estamos plantando. Então, para a gente entender sobre o nosso processo, sobre a nossa construção íntima, sobre o que estamos desejando, as nossas ações diárias, refletir nesse capítulo que hoje Emmanuel traz sobre a ação, de que forma estamos plantando ainda os nossos sentimentos, ou seja, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso sentir, tudo isso conforme Emmanuel nos traz nessa leitura de hoje. Vamos pensar profundamente sobre todas essas questões e começar a analisar as nossas atitudes diárias, conforme Santo Agostinho nos coloca. Faça uma reflexão profunda, buscar de fato a reforma íntima, o autoconhecimento, conhecer-se a si mesmo para pensar, poxa, tal situação eu falei, eu fui rude, eu fui prudente, eu fui imprudente, ou eu deixei escapar algo que possa ter magoado ou prejudicado aquela pessoa vai pensar algo de mim, né? Então vamos refletir nisso. Tem uma história que conta sobre uma pedra no caminho, né? A história aqui conta-se que um rei antigo, ele gostava assim de testar as pessoas sempre à sua volta. Então diz assim que conta-se que um rei que viveu num país além mar, muito distante, há muito tempo era muito sábio e não poupava esforços para ensinar bons hábitos ao seu povo. Frequentemente ele fazia coisas que pareciam estranhas e até inúteis, mas tudo o que fazia era para ensinar o povo a ser trabalhador e também cauteloso. Nada de bom pode vir a uma nação, dizia ele, cujo povo reclama e espera que os outros resolvam seus problemas. Parece que isso está atual para nós aqui hoje. Está falando de uma história muito distante, de um reino distante, né? Nada de bom pode vir a uma nação, dizia ele, cujo povo reclama e espera que outros resolvam seus problemas. Ou seja, há muitos de nós hoje ainda reclamando situações, esperando que um presidente, ou esperando que um pai, que uma mãe, esperando que um vizinho, esperando que alguém venha resolver um problema, esperando que a prefeitura resolva um problema, às vezes de um lixo na porta da sua casa, que às vezes você está contribuindo e colocando esse lixo na porta da sua casa, num horário, por exemplo, que o caminhão não passa para recolher, num dia da semana, por exemplo, que o caminhão não passa para recolher. Então ele dizia assim, Deus dá as coisas boas da vida a quem lida
com os problemas por conta própria, ou seja, quem batalha para vencer as dificuldades, para buscar, para ter fé, para ter coragem, para ter perseverança, para ter vontade em praticar o bem. Então, a história é assim. Uma noite, enquanto todos dormiam, ele pôs uma enorme pedra na estrada que passava pelo palácio. Depois foi se esconder atrás de uma cerca e esperou para ver o que acontecia. Primeiro, veio um fazendeiro com uma carroça carregada de sementes que levava para a moagem na usina. Quem já viu tamanho descuido, diz o carroceiro, contrariado, enquanto desviava sua carroça e contornava a pedra. Por que esses preguiçosos não mandaram retirar essa pedra do caminho? E continuou reclamando da inutilidade dos outros, mas sem ao menos tocar ele próprio na pedra. Logo depois, um jovem soldado veio cantando pela estrada, a longa pluma de seu cap ondulava na brisa, e uma espada reluzente pendia da sua cintura. Ele pensava na maravilhosa coragem que mostraria na guerra e não viu a pedra, mas tropeçou nela e estatelou no chão poeirento. Ergueu-se, sacudiu a poeira da roupa, pegou a espada e enfureceu-se com os preguiçosos que insensatamente haviam largado aquela pedra imensa na estrada. Então, ele também se afastou sem pensar uma única vez que ele próprio poderia retirar a pedra. E assim correu o dia todo. Todos que por ali passavam reclamavam e resmungavam por causa da pedra no meio da estrada, mas ninguém a tocava para retirá-la dali. Finalmente, ao cair da noite, a filha do moleiro por lá passou. Era muito trabalhadora e estava cansada, pois desde cedo andava ocupada no moinho, mas disse a si mesma: já está escurecendo. Alguém pode tropeçar nessa pedra e se ferir gravemente. Vou tirá-la do caminho. Veja bem, uma jovem moça, filha de um moleiro, trabalhava no moinho. Ela, passando ali já à noitinha, vê a pedra e diz: alguém pode machucar, tropeçar nessa pedra e se machucar gravemente. Vou retirá-la do caminho. E tentou arrastar dali a pedra. Era muito pesada. Mas a moça empurrou e puxou e inclinou até que conseguiu retirá-la do lugar. Para sua surpresa, encontrou uma caixa debaixo da pedra. Ergueu-a. Era pesada, pois estava cheia de alguma coisa. Havia na tampa os seguintes dizeres: esta caixa pertence a quem retirar a pedra. Ela a abriu e descobriu que estava cheia de ouro. O rei, então, apareceu e disse com carinho, com bondade: minha filha, com frequência encontramos obstáculos e fardos no caminho. Preferimos ou podemos erguê-los e descobrir o que eles significam. A decepção, normalmente, é o preço da preguiça. Então o sábio rei montou em seu cavalo e com um delicado boa noite retirou-se. Moral da história: não há dor sem causa nem lágrimas, sem procedência justa. Nossos obstáculos de agora foram tecidos por nós mesmos. Tenhamos, pois, a coragem de eliminá-los a golpes do esforço próprio, baseados na caridade, que é luz acesa em nosso roteiro de ascensão para Deus. Ou seja, baseado nessa história, nós vamos analisar, conforme Emmanuel está trazendo para nós nessa leitura, a ação, capítulo 44 deste livro, Palavras de Vida Eterna, dentro desta máxima que Paulo nos traz na primeira
carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, conforme aqui a mensagem da história nos traz, nesta passagem simbólica, que um rei coloca a pedra no caminho e muitos vão passando por este caminho, que ao final da noite apenas uma jovem teve ali o discernimento, teve a coragem, teve a bondade em pensar no próximo, retirar aquela pedra do caminho para não vir a ferir um semelhante. Então, que assim possamos pensar nas nossas ações, nas nossas atitudes diárias, nos nossos comportamentos, no nosso comprometimento em relação à vida, em relação a tudo que estamos buscando, em relação ao trabalho, ou seja, o que nós estamos semeando, o que nós estamos buscando, o que nós estamos construindo. E conforme Emmanuel coloca, né, nesta passagem do Evangelho, nesta leitura de hoje, onde ele traz assim: analisar com justiça para trabalhar em louvor do bem, porque em verdade todos somos diariamente constrangidos, ou seja, diariamente situações nos acontecem para repensarmos ou para pensarmos na ação e pelo que fazemos, ou seja, o que estamos fazendo. E a ação de cada um e a ação que cada um faz é que nos coloca na condição, se estamos numa inquietante descida para as trevas, numa sublime ascensão, ou seja, subida para a luz. De acordo com as nossas ações, nossos atos, nossas atitudes diárias, vamos assim pensar, refletir, para assim, conforme Santo Agostinho nos traz, nos conhecer melhor, buscar refletir sobre tudo isso para analisar se não é necessário buscar compreender tudo que já vivemos ou que aqui estamos precisando corrigir. Então, trabalhar a nossa moral, a nossa reforma íntima, o nosso autoconhecimento para irmos caminhando melhor. Temos ações mais verdadeiras, baseadas no amor ao próximo, nessa caridade verdadeira, nesta construção íntima, ou seja, ajuda-te que o céu te ajudará. Peça a luz para que clareie o vosso caminho, ou seja, peça para que os amigos espirituais venham, intercedam e te clareiem as ideias, te clareiem o entendimento, te clareiem o caminho para que você possa, conforme Emmanuel coloca aqui, desejar e pensar honestamente e falar aproveitando, desejar caminhar com acerto e assim ensinar com bondade, para que o que nós possamos estar ensinando ao nosso semelhante, aos nossos filhos, aos nossos familiares, a quem quer que seja, estar ensinando realmente o que o Evangelho nos coloca. Fazei ao outro o que se quer para si mesmo. Então, possamos todos refletir, conforme na passagem desta mensagem que o rei traz aqui nesta lição desta história: nada de bom pode vir a uma nação, dizia ele, cujo povo reclama e espera que os outros resolvam seus problemas. A nós compete agir, a nós compete buscar resolver os nossos equívocos do passado para nos transformarmos em seres melhores. Cabe a nós colocar em prática para trabalharmos as nossas más tendências e construirmos um mundo melhor ao nosso redor, esta paz de consciência, essa felicidade que Jesus assim coloca que o mundo não pode nos oferecer. Viva no mundo sem ser do mundo, já dizia Jesus. Ou seja, um ensinamento grandioso para todos nós. Não somos daqui, estamos aqui de passagem. Estamos passando por aqui, ou seja, se você vai na casa de alguém, se você vai numa cidade, você vai querer passar por lá fazendo algo de bom. Você não vai chegar lá quebrando tudo. Então, nesse sentido, vamos trabalhar nossas ações, nossas emoções, nossos sentimentos, para que possamos refletir melhor acerca da vida. Jesus abençoe a todos. É sempre um prazer, uma alegria estarmos juntos estudando aqui. Uma próxima oportunidade, desejando a todos sempre que possam buscar, através destes momentos, estudar, refletir e praticar
o Evangelho em vossos corações. Estejam todos em paz.